Antes de pensarmos em cada processo especificamente, vamos primeiro pensar em todos os macroprocessos envolvidos hoje. Para isso, a gente pode recorrer a uma versão simples do mapofluxograma. Aqui a gente vê o início do mapofluxograma. Do lado direito, os fornecedores, as fábricas de sofá. Na área central, uma representação simplificada da loja, com uma grande área administrativa, a loja em si, com mostruário, vitrine e uma área de estoque. Do lado esquerdo, os entregadores, representados pelo caminhão, e no topo esquerdo, os clientes. Por onde a gente começa? Pelo processo de busca de fornecedores. Eles vão ao mercado, procuram e quando eles encontram um fornecedor adequado, assinam um contrato de parceria e guardam esse fornecedor no banco de dados. Assinado o contrato de parceria, imediatamente é ordenada a primeira compra de sofás desse fornecedor. Eles enviam essa ordem de compra para o fornecedor. Ao mesmo tempo, eles autorizam o recebimento. Chegam os sofás, esses sofás são despachados para o estoque, então entra o processo de armazenamento e ao mesmo tempo é autorizado o pagamento desse fornecedor. Ok, já temos o produto em estoque, provavelmente um deles já foi colocado no mostruário da loja, já podemos começar a vender. Então começa o processo de divulgação e marketing. Vários processos, na realidade são macroprocessos, cada um deles é dividido em vários outros. A divulgação é feita e atinge os clientes. Alguns desses clientes decidem ir até a loja e começa o processo de venda. Vendedores conversam, abordam os clientes, batem papo e conseguem convencer alguns deles a comprar. Nesse ponto, em primeiro lugar, um processo de faturamento é emitido para o pagamento desse sofá e, aprovado o pagamento, começa o processo de envio da mercadoria para o cliente. A transportadora é acionada, envia a mercadoria e, adicionalmente, eles verificam se ainda existe o produto no mostruário. Se não tiver, ele é reposto e, se o estoque estiver baixo, uma nova ordem de compra é emitida. Então, a gente representou aqui todos os macroprocessos da loja física. Parcerias, compras, estoque, o macroprocesso financeiro, divulgação e marketing, vendas e delivery, entrega. Agora, vamos dar uma olhada no que muda quando a gente muda de loja física para loja virtual. Bom, no nosso esquema, a gente começa substituindo a parte física da loja pela nossa loja virtual. Algumas coisas, obviamente, não mudaram. Eles continuam tendo que buscar fornecedores, estabelecer as parcerias, fazer as compras iniciais, porque lembrem-se, eles querem fazer entregas rápidas, então eles continuam tendo um estoque próprio, eles recebem esses sofás, armazenam esses sofás, pagam a fatura. Todo esse lado direito permaneceu intacto. Aliás, esse era um dos objetivos deles quando fizeram a mudança de modelo desse jeito. Eles queriam mudar o mínimo possível. A verdadeira mudança começa aqui, na divulgação. E por que aqui acontece essa primeira mudança? Basicamente porque eles estão falando com um público diferente, outra faixa etária, outras regiões do país. Então o processo de divulgação, o macroprocesso de divulgação, vai sofrer grandes mudanças. Depois disso, quando o cliente for para a loja virtual, o processo de conversão também vai ser completamente diferente. Não vai mais depender da abordagem direta dos vendedores. Reparem que esses processos todos vão ser alterados, mas é muito comum que algumas coisas, como por exemplo, o processo que existia de reposição do mostruário, desapareçam. Geralmente em mudanças de modelos, algumas coisas mudam, algumas coisas desaparecem e outras coisas aparecem. Processos que não existiam passam a ser necessários. Nesse caso aqui, todo o conjunto de processos de tecnologia para criar e manter a loja virtual. Nada disso existia e vai passar a existir um conjunto de processos de tecnologia para isso. Então reparem que olhando aqui fica muito claro o que não mudou, o que mudou, o que sumiu e o que apareceu dentro dos nossos macroprocessos. Quando a gente olha para as metas, a gente vê claramente que algumas são atribuídas a alguns processos específicos e outras são distribuídas. Por exemplo, meta de tráfego de 8.000 visitantes mês fica a cargo do processo de divulgação. Então, quando eles estiverem desenhando esse processo, na realidade os vários processos ou subprocessos que o compõem, eles têm que fazer para atingir essa meta.
A meta de conversão de 2,5% tem que ser atingida pelos processos de conversão da loja online. Já as metas de tempo de resposta e disponibilidade ficam a cargo dos processos de tecnologia. E se a gente olhar a grande meta final, que é a venda de 200 sofás por mês, ela é uma responsabilidade dividida. Depende dos processos de divulgação, dos processos de conversão e dos processos de tecnologia. Todos eles têm que funcionar bem para que no final do mês a empresa venda os 200 sofás que ela deseja. Então agora esquematicamente ficou muito claro aonde a gente tem que dar a maior atenção, quais processos vão mudar para atingir quais metas, quais vão desaparecer e quais vão surgir. Agora a gente já pode começar a pensar em como serão esses novos processos em detalhes. Mas repare que até aqui essas eram definições corporativas, tomadas pela alta gestão em conjunto com os principais executivos. Mas a partir de agora, na hora de detalhar esses ajustes necessários nos processos para chegar nas metas, esse passa a ser um desafio das áreas e departamentos onde esses processos acontecem e passa a envolver o time que executa esses processos. Mas, nesse caso, a alta gestão está entregando, digamos, uma bola redonda para os departamentos, dizendo exatamente em quais processos eles devem mexer e o que esses processos devem produzir e em qual contexto corporativo. Assim fica muito mais fácil. É totalmente diferente de você simplesmente dizer agora vocês devem ser capazes de fazer isso e deixar que o time se vire. Aqui existe toda uma diretriz, uma orientação e um detalhamento do que eles devem produzir nos seus novos processos. É claro que dependendo de como a empresa define cada processo, alguns deles serão executados por mais de um departamento, portanto precisarão de um redesenho a quatro mãos. Podemos pegar como exemplo o processo de divulgação e marketing, ou seja, a geração de demanda, a forma como a gente traz clientes para dentro da nossa loja. Mesmo considerando que muita coisa vai mudar, desenhar o processo atual ainda é muito importante. Nesse caso, porque, como a gente falou, o Canto do Sofá quer manter a maior parte possível do seu público. Por isso, ele precisa entender como e por que eles vinham para a loja física e compravam. Antes de documentar um processo, a gente precisa ter certeza que a gente entende esse processo. E os motivos que traziam os clientes para dentro da Canto do Sofá ainda eram um pouco misteriosos. Todos tinham uma teoria a respeito, mas isso nunca havia sido realmente medido e investigado. Quando se trata de processos, nossas certezas são muito mais perigosas que as nossas dúvidas. Então, o Canto do Sofá resolveu realizar uma rápida pesquisa com os clientes atuais e antigos, perguntando a eles como é que eles souberam da loja e o que levou eles até lá. Eles chegaram então à seguinte conclusão: 39% dos clientes vieram por já terem passado na frente da loja e visto sofás interessantes expostos ali. 32% vieram por já terem comprado naquela loja porque gostaram. 19% foram indicados por conhecidos e 10% tinham vindo pela propaganda de rádio, uma coisa na qual a empresa investia muito. Essa técnica simples de entrevista deu a eles uma boa ideia de como funciona hoje o processo de trazer clientes para dentro da loja física e de como eles podiam preservar a aquisição de boa parte desse público no novo processo. Agora que a gente já entendeu, a gente pode desenhar esse processo para deixar registrado de uma forma mais clara. A gente vai escolher o diagrama CIPOC para isso. O CIPOC é aqui dividido em 5 grandes colunas. A gente começa pelas entradas, ou seja, quais são os disparos, o que provoca o início desses processos, por exemplo, de marketing e divulgação, os processos em si, ou seja, as coisas que acontecem ali dentro, quem são os fornecedores envolvidos, ou seja, de quem esse pessoal precisa para executar o que eles fazem, o que eles entregam, quais são as saídas e quais são os clientes, quem recebe os processos ou o resultado desses processos. Bom, a gente vai começar aqui pelo que acontecia no marketing da loja física, que sempre começava quando chegava um novo produto. Então chegava um novo sofá na loja, isso automaticamente disparava um processo que era solicitar material promocional. Eles sempre faziam uma, divulgação com esse sofá, colocavam ali destaque, às vezes na calçada, com balões, com estrelinhas e coisas assim, e eles solicitavam material para poder fazer essa divulgação. Então existia um fornecedor de
materiais de decoração, ou mais de um, e existia também o fornecedor de banners. Essa era uma prática do pessoal, colocar um grande banner na fachada avisando da chegada do novo produto. Recebido esse material, era startado o processo de montagem do produto na vitrine, montagem da fachada e tudo isso, e pronto, o primeiro processo entregava a sua primeira saída, a vitrine pronta, a fachada montada para um novo produto que acabou de chegar. Para quem eles entregavam isso? Bom, na realidade, eles entregavam para as pessoas que passam na frente da loja. Essas pessoas viam isso, algumas delas gostavam e entravam na loja. Existia também um processo pontual, ou seja, de vez em quando a diretoria solicitava uma campanha específica para falar de alguma coisa. Nesse caso, o processo era o processo de acionar diretamente uma agência parceira, que era aqui mais um fornecedor, nesse caso a gente vai chamar de agência ABC. E essa agência entregava sempre campanhas de rádio, era a única forma de campanha que eles faziam. Para quem? Para os ouvintes das rádios locais. Basicamente, era assim que funcionava o processo de marketing e divulgação da loja física, com ferramentas que atingiam as pessoas que passavam na frente da loja e os ouvintes das rádios locais. Agora vamos dar uma olhada no que muda para que a gente consiga ter a nova estrutura funcionando e atingir as novas metas. A gente está falando só desse processo específico de marketing e divulgação. Uma das entradas ficou mantida, eles perceberam que era muito importante que a chegada de novos produtos ainda disparasse uma série de eventos, porque eles repararam que o público atual reagia muito bem. Lembre-se, eles queriam preservar o público atual o máximo possível. Eles queriam fazer essa mudança sem gerar uma grande ruptura. A pior coisa seria eles perderem boa parte do público atual, porque eles ainda têm muita dificuldade, ia levar muito tempo até eles conquistarem um novo público. Então eles tinham que evitar essa ruptura. Eles fizeram isso preservando algumas coisas que a pesquisa do processo atual mostrou que eram importantes. Então aqui a gente começa a ver o quão importante para eles foi ter entendido como o processo atual funcionava para que eles pudessem preservar algumas coisas importantes no novo processo. Então eles preservaram o fato de que sempre que chega um novo produto, uma campanha é iniciada. Só que nessa vez eles fizeram um pequeno ajuste. Eles perceberam que sim, era muito importante manter esse público que passa na frente da loja. Só que eles não iam mais ter uma loja. Então o que eles iam fazer? Já que eles preservaram o espaço físico, eles resolveram converter a fachada da loja num grande outdoor. Obtiveram autorização para isso e sempre que chega um produto novo, eles solicitam um novo outdoor para um fornecedor de outdoors e a partir daí eles montam um outdoor de fachada. Essa é a entrega. Assim eles continuam podendo atingir as pessoas que passam na frente da loja. Obviamente, dessa vez, em vez de convidar para entrar na loja, eles convidam a entrar na loja virtual. Assim, eles conseguiram manter boa parte da comunicação com esse público importantíssimo, que era o público que já estava acostumado a passar na frente e ver produtos interessantes. Além disso, eles criaram uma coisa que não existia, que é um disparo de mailing para clientes. Lembre-se que uma outra parcela muito significativa era o público atual, que já tinha comprado e tinha gostado. Então, para manter o relacionamento com esse público, eles criaram um disparo de mailing para avisar eles sempre que existia uma novidade. Então, aqui os e-mails eram enviados para quem? Para a base de clientes atual. Essas duas coisas provavelmente estavam preservando cerca de 80% da relação que eles mantinham com o público antigo, pelo que eles descobriram levantando o processo atual. E a gente reforça mais uma vez, você está fazendo uma mudança? Entenda muito bem como funciona o seu processo atual para não gerar uma ruptura muito grave. Assim, eles estavam falando com o público antigo, mas eles tinham que falar com o público novo também, e aí é um outro conjunto de processos e elementos. Então, por exemplo, eles acionavam sim uma agência, mas era uma nova agência, uma agência digital, que a gente chama aqui de agência alfa. E o que essa agência entrega não são mais campanhas de rádio. Agora eles entregam um conjunto de campanhas em mídias sociais, entregam banners no novo portal e uma série de outros elementos. Para quem? Para o público do portal, para o público virtual.
Além disso, eles criaram um conceito de campanhas semanais. Toda semana novas campanhas são criadas, novos banners são criados e principalmente eles criam campanhas promocionais para o público do portal. E um outro processo muito importante que não existia, que passou a existir semanalmente, na realidade alguns deles diariamente, é o processo de análise das campanhas. Isso era uma responsabilidade que a área de marketing não tinha, ela era uma área muito reativa. A partir de agora ela tem que analisar esse conjunto de elementos com muita frequência e fazer ajustes para ter certeza que aquela meta de 8.000 visitantes únicos está sendo atingida. Bom, isso aqui representa, de uma maneira esquemática muito genérica, quais são os novos processos de divulgação e marketing. Se a gente compara o processo atual com o novo processo, a gente vai ver que ele ficou maior e mais complexo. Existem novas saídas, ele tem que entregar novas coisas e tem novas responsabilidades. Mas esse desenho mostra como os novos processos foram criados pensando em não criar uma ruptura com os processos antigos e ainda ser capaz de atingir um novo público desejado. A gente ilustrou aqui como é que a gente desenha um novo processo a partir dos processos antigos, a partir de metas, a partir de métricas e a partir do conceito de mudança de modelo que está sendo adotado. Claro que esse exemplo é simplificado, mas ele mostra a importância de cada passo, como foi importante ter entendido a mudança de modelo para entender quais eram os processos mais impactados, para ter entendido quais são as metas necessárias, ter entendido o processo atual para saber exatamente o que não podia ser esquecido no processo novo e o que podia eventualmente ser jogado fora. Então, se a gente segue essa sequência, é muito mais fácil a gente não cometer erros na hora de desenhar os novos processos. É claro, processos não são nada sem pessoas, e esse é o nosso próximo assunto.